pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o diretor criativo Rodrigo Branco. Ele mora em Londres desde 2016, tem mais de 15 anos de experiência em marketing, comunicação e direção criativa. E além disso, o Rodrigo também é mestre em mídias de moda pela London College of Fashion. Sua carreira começou lá no sul do Brasil, na Marisol, e hoje ele trabalha dirigindo ensaios fotográficos de empresas como a ASUS e também agências como Spring Studios. Então, se você tem interesse em direção criativa, fotografia de moda e vida na Inglaterra, pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada por ter estado no meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilers? Oi para todo mundo que está ouvindo aí o podcast. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Gosto bastante de falar desse tema. E vamos lá. Quero deixar um agradecimento especial à minha amiga Andressa, que me indicou aqui o Rodrigo para esse podcast. E aí depois eu fui começar a fuçar ali, a stalkear as redes sociais dele. E vi que a gente tem muitos amigos em comum. Então acho que vai ter bastante gente ouvindo, assistindo esse episódio. Acho que vai ser bem legal. Legal, ótimo. Então vamos lá, Rodrigo. Fala pra gente um pouquinho do presente. Conta pra gente o que tu tá fazendo aí na Inglaterra atualmente. Bom, hoje eu sou freelancer, né? Então não estou trabalhando para uma empresa específica, como eu fazia no Brasil. Desde que eu vim morar aqui em Londres, eu mudei um pouquinho o direcionamento da minha carreira, da minha profissão. Hoje, digamos assim, que eu estou um pouquinho mais no backstage da indústria da moda e estou trabalhando com um aspecto mais técnico, né? Eu trabalho com fotografia, fazendo mesmo fotografia, vídeo, edição, tratamento de imagem. Continuo fazendo direção de arte, né? Mas isso está um pouquinho mais em segundo plano. Eu estou trabalhando, como você falou, trabalho na ASUS, que é uma empresa aí que todo mundo, acredito que conheça, todo mundo que está ouvindo aí o teu podcast conheça. Lá eu trabalho com, eles chamam de produtor, mas é um misto entre digital operator, diretor de arte, um facilitador ali dos sets, né, que acontecem semanalmente, né, para produzir as imagens que vão para o e-commerce. E trabalho também no Spring Studios com um cliente específico, que é o Marks Spencer's, que é uma empresa super tradicional aqui, né, da Inglaterra, e também trabalho para o e-commerce deles, filmando e editando o material que vai lá pro site deles, né, pro e-commerce. Bom, então já que você começou a falar aí sobre que você é freelancer hoje em dia e não trabalha mais numa empresa como era no Brasil, fala pra gente então um pouquinho sobre os pontos negativos e positivos de ser freelancer. Olha, vou começar pelos pontos positivos, que eu acho que são também comum, não é uma coisa específica daqui de Londres, né, da Inglaterra, mas assim, flexibilidade, né, e a oportunidade de você trabalhar com vários clientes ao mesmo tempo, né, conhecer muita gente no mercado, e foi isso também que foi me levando a evoluir nesse meio, porque aí você se conecta com fotógrafos, com stylists, né, com diretores de arte, e aí vai ficando conhecido, as pessoas vão te indicando, né? Um outro ponto positivo também é a questão do rate, né, o dinheiro. O freelancer aqui ganha muito mais do que uma pessoa que tem um contrato permanente. Eu acho que isso também é uma coisa em comum, isso no Brasil também acredito que seja um pouco parecido, né? E aí os pontos negativos é que sempre tem as marés baixas, né? Tem algumas épocas que tem menos trabalho, né? Então você tem que ser um pouco assim sagaz com como você administra o seu dinheiro, como você se vende para os clientes, como que você administra o teu tempo. E a questão também de que no começo para mim foi um pouco difícil de você se inserir no meio, né? Porque quando eu vim morar aqui, eu não tinha networking algum, né? Eu não tinha contatos, então foi um pouco, o início foi um pouco difícil, assim. Então se eu tivesse vindo já com alguma coisa específica, né? Trabalhar para alguma empresa, alguma agência, teria sido talvez um pouco mais fácil, né? Mas já que isso não aconteceu, então esse início foi bastante conturbado para mim, assim, porque de fato a gente percebe que contato é tudo.
Interessante. Vamos chegar lá, então, nesse papo do networking. Vou colocar aqui na minha lista. Tá? Vamos voltar um pouquinho pro começo, então. Conta pra gente como que começou tua história na moda. Ou Uhum. talvez a gente pode conversar um pouquinho sobre a tua escolha de curso de graduação, que foi Uhum. jornalismo, não foi Certo, moda. certo. Nessa época, tu já pensava em fazer jornalismo de moda? Como é que foi essa escolha? Fo Na verdade, foi um pouco, assim, de coincidência e do destino, como as coisas aconteceram. Na verdade, eu sempre tive uma conexão com a moda. Eu cresci num ambiente que acabou me proporcionando isso. A minha mãe é costureira, então eu cresci no ateliê dela, sempre vendo ela fazer roupas, e ela tinha milhares de revistas em casa, então eu sempre tive esse contato com esse tipo de meio, com esse tipo de material. E eu acho que aí durante algum tempo isso ficou latente, ficou lá meio escondido. E aí tem essa coisa um pouco tradicional, assim, né, de quando você vai para o vestibular, o que que é uma profissão de prestígio? Você tem que ser médico, tem que ser advogado, vai ser engenheiro. Você pensa, às vezes, no dinheiro mais do que na vocação ou naquilo que você tem aptidão para fazer. E aí eu prestei vestibular para direito, na época, e não passei. Então, fiquei assim super decepcionado, né? Porque tem essa coisa da pressão familiar, né? Todo mundo esperava, né, de mim que eu fosse ser aprovado ali, que isso eu ia seguir essa carreira. E, e aí, na verdade, antes de eu saber que eu não tinha sido aprovado no vestibular para direito, que eu prestei na faculdade, na Federal de Curitiba, né, do Paraná, eu fiz um outro vestibular, que era da metade do ano, que era para jornalismo, em Ponta Grossa, que também no Paraná. E eu passei nesse vestibular. E aí, quando eu não fui aprovado no final do ano para a faculdade de Direito, eu pensei, eu vou tentar, né? Vou começar lá o curso de jornalismo e ver se eu gosto. E, e aí, se eu não gostar, eu saio, e aí eu tento, né, faço lá cursinho mais um ano e tento fazer o vestibular para Direito ou qualquer outra coisa depois. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei lá o curso de jornalismo em Ponta Grossa e foi uma descoberta para mim, porque lá eu conheci pessoas com quem eu me conectei, que tinham, né, interesses em comum comigo. Uhum. Né? Já no primeiro ano eu tinha aula de fotografia, né? Então o meu professor de fotografia na época era um cara super intelectual, cheio de referências, né? Então, isso despertou, acho que voltou a despertar em mim essa coisa da criatividade e tal. Então, eu decidi ficar. E tenho certeza de que, né, eu tô hoje aqui onde eu tô por conta dessa escolha. Né? Eu Ai. fiquei nesse meio criativo, né, da comunicação, que Aham. são coisas que realmente que me interessam e coisas que eu gosto de fazer. Então, a história é mais ou menos assim. E eu vi também que você fez um intercâmbio, né, durante a faculdade. Como é que foi isso? Foi durante ou foi no final? Eu fiz esse intercâmbio no primeiro semestre do meu último ano da faculdade. Hum. A faculdade, a UEPG, né, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que era onde eu estudava, fez um convênio com algumas faculdades dos Estados Unidos. E aí teve essa troca, né? Então a UEPG mandou alguns alunos lá de Ponta Grossa para faculdades dos Estados Unidos e vice-versa, Uhum. né? Então eram duas vagas para o curso, para a faculdade Caramba. para a faculdade desculpa, lá para a Universidade de Ponta Grossa. Aham. E aí eles fizeram um teste lá, que era basicamente um teste de inglês. E aí eu fui aprovado e mais uma pessoa foi aprovada para um outro curso, né? E, e aí eu fui para UNC, que é a University of North Carolina, e fiz o primeiro semestre do meu último ano de faculdade lá. E você já tinha viajado pra fora antes desse intercâmbio ou não? Não, foi a minha primeira experiência internacional e foi incrível por uma série de motivos, né? Primeiro que foi um intercâmbio, né? Que foi proporcionado para mim, né? Com recursos da faculdade, com recursos, né? Que foram dados para mim. E chegando lá, assim, foi uma descoberta também de um universo completamente diferente, porque a faculdade de jornalismo lá era uma faculdade
que tinham muito mais recursos do que a minha faculdade lá em Ponta Grossa, né? É, então, foi assim uma experiência, uma descoberta de um mundo completamente diferente para mim. Essa coisa de abrir os olhos para o mundo mesmo, né? E conhecer pessoas de diversas nacionalidades que estavam também fazendo intercâmbio lá. Fiz amigos na época lá que são amigos meus até hoje. Nossa. Foi uma experiência muito, muito incrível. Cara, eu não consigo nem imaginar como é que ia fazer um intercâmbio de jornalismo, porque assim, é a faculdade que tu mais precisa usar realmente a língua inglesa, porque é Inglês. jornalismo, sabe? Exatamente. Se tu vai fazer engenharia, tá, tu precisa saber inglês, mas tu vai se virar ali com os números. Se tu Exato. vai fazer moda, tu vai ter algumas palavras-chave, né, do vocabulário de moda que tu vai ter que aprender. Mas jornalismo é tudo, a gramática tem que ser super correta, tudo. Eu fiz um curso, desses cursos pequenos, de um mês, assim, da London College of Fashion, virtual, jornalismo de moda. E, assim, foi um desafio, sabe? Mesmo depois de morar, assim, 4 anos aqui no Canadá, de sentar ali e escrever e pensar em palavras novas. Então, imagino que deva ter sido muito desafiador esse intercâmbio. Foi bem desafiador e, ao mesmo tempo, foi uma comprovação, assim, de que eu tinha potencial, né? E que Legal. eu tava no lugar certo. Eu tive muita sorte, na verdade. Não sei se é sorte, né? Mas, assim, eu estudei inglês desde criança. Ai, que ótimo. Então, esse foi o critério, inclusive, de seleção, né, para os alunos que foram, que receberam essa bolsa, né, para fazer esse intercâmbio. Então, foi muito especial. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua carreira profissional. Como que tu foi parar em Jaraguá do Sul? É uma história bem interessante. Eu morava em Curitiba, na época, com os meus irmãos. Eu tenho uma Uma irmã das e um minhas irmão. cidades favoritas do mundo. Eu amo Sim, sim, Curitiba. sim. Eu morei lá há algum tempo, meus irmãos já moravam lá, são mais velhos, já estudavam lá, né, há bastante tempo, então eu morava com eles quando eu fui fazer cursinho preparatório para o vestibular. E aí, eu tinha terminado a faculdade e estava procurando emprego. E aí, essa história é engraçada, porque assim, hoje em dia isso jamais aconteceria. Eu estava olhando o jornal de domingo com os meus irmãos, a O página jornal físico? o jornal físico, a Gazeta do Povo, de domingo, que tinha uma parte de classificados enorme, né? Que no domingo eles saíam, era maior, assim, essa parte de classificados. E aí foi meu irmão que olhou esse anúncio lá, que era para um programa de trainee na Marisol, e falou assim, olha, isso aqui, ó, acho que isso aqui é a tua cara, você pode tentar e tal. E aí foi o início de tudo. Porque aí eu mandei, né, na verdade eu não me lembro, mandei e-mail, né, me candidatando e tal, não me lembro exatamente qual era o processo na época, né, esse primeiro contato. E aí eles entraram em contato comigo e eu comecei a participar do programa de trainee, do processo, né, para ser selecionado para o programa de trainee. Eu não me lembro exatamente quantas etapas foram, acho que foram 2 ou 3. E passei, fui aprovado. E eles me chamaram para trabalhar lá e na época, né, eu realmente estava buscando alguma coisa dentro da área de comunicação. E esse programa de trainee era para várias áreas, né, lá da empresa, da Marisol, mas eu especificamente era para a área de marketing, né? Então foi aí que a minha carreira na comunicação começou. E você ficou bastante tempo lá, né? Ficou uns 4 anos, pelo que eu tava vendo, né? Na Marisol ou em Jaraguá? Na Marisol. Na Marisol fiquei 5 anos. 5 anos. E em Jaraguá do Sul, total, foram 8 anos? 8 anos, exatamente. Caramba. Eu amo Jaraguá do Sul, eu sempre falo isso aqui. Eu morei lá também por uns 3 anos, eu acho, 2 anos. Eu sou de Joinville, que é ali pertinho, né? Certo. Hoje em dia eu acho assim um absurdo. Por que que eu mudei pra lá? Porque é só 1 hora de distância. Porque aqui as coisas no Canadá são longe, assim, sabe? Tipo, Sim. o trabalho que eu tava antes desse que eu tô agora era 1 hora de distância, 1 hora e meia de distância. Eu ia de carro. E lá, Sim. quando eu morava em Joinville, Jaraguá, eu achava um absurdo. Meu Deus, dirigir todo dia 1 hora. Sim. Nunca vou fazer isso. É um costume, é uma questão, acho, de cultura do local mesmo, né? Aqui também Mas tem eu isso. amei. Aqui, para você chegar em alguns lugares, você, né, para trabalhar é 1 hora, 1 hora e meia, né, de metrô ou ônibus. Então, vamos falar agora sobre o que te motivou a se mudar para a Europa. Como é que começou, assim, esse desejo? Eu acho que
Várias coisas, na verdade, né? Eu acho que eu sempre fui muito interessado, assim, né, por viagem, né, por descobrir coisas novas. Eu sempre tive isso dentro de mim, assim, né, na minha personalidade. Eu lembro, uma época que eu morava em Curitiba, que eu trabalhava numa escola de inglês, eu era professor de inglês, e eu tentei fazer um intercâmbio através de uma outra escola, não era a escola que eu trabalhava, porque eu queria muito vir para Londres, eu queria né, aprender inglês aqui e tal. Então, eu sempre tive essa curiosidade, digamos E assim. sempre foi Londres, assim? Sempre foi uma das cidades preferidas? Ou queria ir pra fora no geral? Eu queria ir pra fora no geral, mas eu acho que Uhum. Londres, assim, tinha sempre uma fascinação específica, assim, sabe? E aí, quando eu ainda morava em Jaraguá, eu trabalhava, já não trabalhava mais na Marisol, trabalhei numa outra empresa lá, que era uma agência, né, que é a CMC, e eu pensei assim, poxa, eu preciso realizar esse sonho, eu preciso, né, eu quero fazer alguma coisa fora, eu quero estudar, eu quero, né, evoluir, eu quero outras coisas. E aí eu descobri um curso, que é um curso aqui em Londres, também na London College of Fashion, que depois é onde eu fiz o meu mestrado depois, que é um curso que chamava Study Abroad, que era um curso de comunicação voltado para moda, que tinha várias disciplinas específicas, sempre conectadas com moda, mas também com arte, cultura local, história, eram várias disciplinas. E aí eu trabalhei bastante, guardei uma grana e vim para cá. Vim para cá, era um curso de um semestre, e quando eu cheguei aqui, eu já tinha vindo para cá outras vezes, eu já tinha vindo para quando eu trabalhava na Marisol, eu tinha vindo fazer viagem de pesquisas aqui. Mas quando eu vim dessa outra vez, em agosto de 2013, eu cheguei aqui e pensei, gente, eu quero. Essa é a minha cidade, esse é o meu lugar, é aqui que eu quero morar. O que mais que te chamou a atenção, assim, de Londres, nessa época? Eu acho que esse vínculo, assim, esse interesse, na verdade, não um vínculo, esse interesse que eu tive sempre por história e de estar aqui e poder presenciar determinadas coisas, assim, ao vivo, né? Eu sempre li muito quando era criança, sempre fui interessado por história, sempre tive, né, esse interesse. E aí chegar aqui e poder ter acesso, né, a algumas locais ou objetos que tem essa conexão histórica, assim, né, que tem essa bagagem, acho que foi isso que me fascinou um pouco. E toda a dinâmica da cidade, né, da forma como as coisas funcionam, a rapidez, praticidade, é, e a própria questão de ser uma das capitais da moda, né, no mundo. Isso também acho que foi um fator bem importante, assim, que me fez me apaixonar pela cidade. E aí, enquanto eu fiz esse curso aqui, eu continuei trabalhando para a CNC, né, remotamente. A gente teve um acordo, né, eles sugeriram que eu viesse para cá, fizesse o curso, e quando o curso terminasse, eu voltasse né, para Jaraguá. E foi o que eu fiz. Mas aí quando eu cheguei de volta em Jaraguá, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? O meu lugar é Londres, né? Eu amo Jaraguá, toda vez que eu vou pro Brasil, eu sempre vou para lá, porque tenho muitos amigos, é uma cidade que está no meu coração, onde eu me construí profissionalmente, conheci muita gente que facilitou as coisas profissionalmente para mim, mas aí quando eu cheguei lá, eu pensei, não, acho que a minha fase de Jaraguá acabou. São capítulos que tem que se fechar, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Daí eu pensei, não, agora eu preciso escrever a minha história em Londres. E aí eu voltei para cá em 2016. Massa. E você voltou pra fazer o mestrado, então, já de vez. Na verdade, eu já tinha tentado o mestrado em 2015, né, um ano antes, e por uma questão financeira acabou não dando certo e tal. Paralelamente, né, essa história da moda, da comunicação, teve eventos da minha vida pessoal que aconteceram também. Eu conheci uma pessoa aqui, a gente, né, continuou se relacionando depois que eu voltei para o Brasil, continuou se visitando, e aí a gente resolveu ficar junto.
Então, as coisas meio que se conectaram, né? Então, eu vim para cá para ficar junto com quem hoje é meu marido, né? Meu Uhum. parceiro. E aí, depois que eu já estava aqui, eu voltei a aplicar para esse mestrado e aí consegui fazer. Legal. E como é que foi a aplicação para o mestrado? É aquilo que a gente ouve, assim, de ter que escrever uma carta, fazer um portfólio, pegar referências? Como é que foi? Foi basicamente exatamente isso que você falou, né? Então basicamente eram duas coisas. Referências. Então, como eu já tinha tido essa experiência de ter morado aqui e feito esse curso, né, na mesma instituição, eu peguei referência de duas pessoas, né, que foram meus professores, né, durante esse short course que eu fiz. E aí, como eu também já tinha bastante experiência na área de comunicação e moda no Brasil, eu tinha bastante material para fazer um portfólio, né? Hum, E aí você já tinha que fazer também uma pré-proposta do que você imaginava que seria o teu trabalho final, de conclusão de curso, né? Eram essas três coisas, né? Referências, portfólio e uma sugestão de teses aí já para o mestrado. uhum. E do que foi a tua tese? Então, quando eu já estava dentro do curso, eu acho que foi uma época bem confusa para mim também, porque assim, eu tinha vindo por aqui, eu estava tentando me encaixar, encontrar a minha vibe, encontrar a minha turma, né? Descobrir quem é o branco em Londres, né? O branco do Brasil tinha ficado lá para trás. Tinha uma série de coisas acontecendo também profissionalmente, assim, porque aí eu volto a falar daquela questão de ter sido um pouco difícil esse início para mim, né? Antes de vir morar aqui, eu estava morando em São Paulo, eu trabalhava na UMAP, que é uma agência super né, reconhecida e prestigiada. Eu trabalhava na conta da C&A, que era um dos clientes da UMAP lá na época. É um trabalho que te dá bastante prestígio, né? Te envolve com uma série de projetos legais, com recurso para desenvolver, né, criativamente várias ideias, né? E eu vim para cá achando que eu ia continuar nesse mesmo nível, né? E aí foi uma surpresa eu me ver aqui e pensar assim, gente, e agora, né? Para onde que eu vou? Né? Quais são os contatos que eu vou acionar para conseguir, né, isso que eu tô, né, que eu continuar nesse caminho que eu tô traçando? Então, é, eu durante esse mestrado eu estava vivendo essa confusão toda profissional e eu estava assim muito ansioso porque eu não conseguia decidir qual era o Uhum. tema, né? Todo mundo, o pessoal ali, todo mundo já sabia, né? Tava todo mundo agilizando e tal, já meio que produzindo as coisas e eu assim, cada semana eu tinha uma ideia, né? Eu tava realmente perdido, né? Porque eu tava tentando me encontrar aqui nesse novo contexto. E foi uma época assim de bastante turbulência mental para mim. E eu decidi falar sobre isso. Eu decidi falar sobre ansiedade. Então, o meu projeto final foi. Porque assim, o curso era mídias de moda, Uhum. né? Então você poderia trabalhar com qualquer tipo de mídia, né? O teu projeto, o teu resultado, o produto final poderia ser qualquer tipo de mídia. Então, eu fiz três mídias, né? Eu fiz um documentário, é, um livro e um site. Nossa. Então, o meu projeto era sobre. Eu peguei dois personagens, duas pessoas que eu busquei, né, que sofrem de ansiedade, e a gente desenvolveu um método de expressar visualmente que coisas que causavam ansiedade nessas pessoas. Então, era como se fosse um diário fotográfico, né, de várias figurinhas. Né? O que te dá ansiedade? Viver na cidade grande, é, andar numa rua. Um dos meninos era gay, né? Só dando um exemplo, assim, um dos meninos é gay, falou assim: andar num lugar onde tenha muitos homens, eu me sinto ameaçado. Né? A outra personagem era uma menina, falou assim: que também é brasileira e tinha vindo morar em Londres, e tinha essa coisa de identidade. Que roupa que eu uso para conseguir me identificar, me conectar com as pessoas. Então, várias coisas assim. Então, a gente fez um diário visual, e aí com essas fotos, eu fiz um livro, um site, e aí tem também o documentário, que são 2 vídeos separados deles, falando sobre esse processo todo. Cara, que legal. Depois tu me manda o link que eu Te coloco na mando. descrição pro pessoal ver. Eu Legal. tô te ouvindo falar e eu tô lembrando da conversa que eu tive com outro entrevistado, que foi há Ah, pouco tempo, o Robson Oliveira. Ele mora aqui em Toronto e uhum, ele passou pelo mesmo processo que você falou.
Ele era maquiador no Brasil, trabalhou com o São Paulo Fashion Week por 18 temporadas. Uhum. E ele tinha essa confiança, essa positividade de que ele realmente ia chegar aqui e já ia trabalhar no dia seguinte. Uhum. Uhum. E tem toda a questão de visto, de. Ele também casou com um canadense, então tem toda uma questão de visto, de trabalho, de permits que você tem que conseguir. E Certo. também fazer o networking, né? E conhecer pessoas. E ele também passou por um período de depressão. Ele contou pra gente como é que foi todo o processo de terapia e tudo mais. E foi exatamente o que ele falou, assim. Uhum. E eu sempre falo que, no meu caso, foi um lado meio oposto. Eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com moda. Uhum. Eu cheguei aqui pensando, não, vai ser só um intercâmbio, eu vou aprender a falar inglês no Canadá e é isso aí, eu nunca vou conseguir trabalhar com moda. E esse é um dos motivos porque eu criei o podcast, porque se eu Uhum. tivesse ouvido antes de mudar pra cá que tinham várias pessoas brasileiras que conseguiram no mundo todo, que você conseguiu em Londres, que outra pessoa conseguiu em Vancouver, em Toronto, em Amsterdã, eu ia falar, caramba, se outro brasileiro conseguiu, eu também consigo. Mas eu não conhecia essas pessoas antes, sabe? Certo. Uhum. E eu acho muito, muito louco, assim, muito legal que vocês tinham essa positividade, pelo menos, de conseguir. é, hum, mas essa questão, assim, do período ali da depressão, eu acho que é uma coisa que pega todo imigrante, né? Sempre Sim. tem um período que você vai estar pra baixo. Eu até vi esses dias uma pessoa postando no Instagram a curva de paixão do imigrante. Os primeiros 6 meses é o Uhum. deslumbre. Aí Sim. depois, um ano é quando você começa, tipo, não gostar mais de umas coisas. Aí Uhum. depois de, sei lá, alguns anos você se fica adaptado, né, à cultura. Conta pra gente como que você fez pra encontrar quem que era o branco em Londres, se você já encontrou. Uhum. Porque é uma coisa que o Robson falou, o Robson, o meu entrevistado da semana retrasada, que ele também comentou a mesma coisa, assim, que ele tava com dificuldade de saber quem que era o Robson no Canadá, porque ele tava, no momento, entrando muito na cultura canadense, e Uhum. aí ele esqueceu das raízes, e aí ele falou que hoje em dia ele consegue equilibrar um pouco da cultura canadense e da brasileira dentro dele. Uhum. Tu acha que já se encontrou, que tá no caminho? Olha, eu vou falar um pouco mais assim do aspecto profissional da coisa, né? Porque eu acho que não sei se eu sou meio workaholic ou se talvez seja uma questão de quem trabalha com criatividade se coloca muito no trabalho, né? Eu acho que todo mundo coloca um pouco de si no trabalho, do seu estilo, da sua personalidade, mas eu acho que quando você trabalha com a indústria criativa, eu acho que você coloca mais ainda daquilo, porque é o teu Uhum. estilo, o teu Sim. gosto, as suas ideias, né? Então eu passei por um período de crise porque eu comecei a me questionar: será que eu sou bom o suficiente? Poxa, será que todo o trabalho que eu construí no Brasil é irrelevante? Porque eu, né, eu ficava mandando, me candidatando para vagas pelo LinkedIn, ou alguém me recomendava, né, me dava algum contato de alguém, eu mandava portfólio, ficava às vezes no vácuo, ou até ia assim, de repente começava a participar de um processo seletivo, ia até a fase 2 ou 3, e aí sempre batia na trave. Eu ficava assim, gente, mas né, eu não sou bom o suficiente para estar aqui. O meu trabalho né, tudo que eu fiz lá no passado não valeu. Né, poxa, e agora? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que mudar de área. Poxa, se eu mudar de área agora, como é que vai ser? Né? Começar do zero com alguma coisa. É, então, realmente foi um período bastante atribulado, assim, mentalmente atribulado para mim. E acho que eu respondendo a tua pergunta, eu não tenho uma resposta definitiva, assim, né? Se eu me encontrei, se agora eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei que eu estou, assim, feliz com a direção que eu tomei, que foi uma coisa que aconteceu, assim, de forma super espontânea e natural. Né? Eu comecei a trabalhar como assistente lá no Spring Studios, assistente de fotografia, digital operator, que é um trabalho super técnico. Né? Eu tenho um amigo que é brasileiro, trabalhava lá como fotógrafo, hoje não trabalha mais lá. E aí ele sabia da minha dificuldade e tal, e falou assim: Branco, você tem, né, tô precisando aqui, né, de alguém para fazer essa função e tal, você tem interesse? Aí eu falei: tenho sim, eu começo hoje, né, se você precisar. E aí hoje eu entendo que
todo o meu background, né, de ter estudado jornalismo, de ter morado fora, lá atrás, nos Estados Unidos, de, né, ter trabalhado em Santa Catarina, em São Paulo, todas as minhas referências visuais, a minha forma de me conectar com as pessoas, né, então tudo isso me ajudou a evoluir de certa forma rapidamente no lugar onde eu tô hoje, né? Porque eu comecei nessa função e hoje eu tô muito mais inteirado, né? E hoje eu tenho o meu próprio set, eu mesmo, né? Faço lá, eu dirijo, né? O set dos vídeos, de fotografia não tanto, mas então eu acho que essas coisas todas, né? Esse questionamento que eu tinha antes, poxa, será que tudo que eu fiz antes não valeu nada? Não, valeu. Valeu. Teve um período aí, um gap, né? Mas tudo isso foi me construindo a minha personalidade, né? E que eu achei que eu tinha perdido por algum momento, porque eu não estava conseguindo exercitar, né? Esse meu lado profissional, que é de ser agilizado, de achar soluções criativas para determinadas coisas, de botar a mão na massa, de construir, né? Histórias visuais, né? Eu achava isso, durante um tempo, ficou morto. E aí, a partir do momento que eu tive um espaço para colocar isso em prática de novo, isso voltou, né? Então, isso sou eu, né? Então, de repente, isso possa mudar, né, no futuro próximo, mas hoje eu estou satisfeito com o rumo que as coisas mudaram, porque, inclusive, eu estou aprendendo, estou me desafiando, né? Antigamente eu trabalhava com apenas com direção de arte, estava sempre próximo de vários fotógrafos ou produção de vídeo, edição, mas nunca envolvido tanto na parte técnica, né, desse tipo de produção. E hoje eu tenho tanto a bagagem criativa e estou me desenvolvendo na parte técnica, que eu acho que é uma junção incrível, né, maravilhosa, porque se eu, de repente, no futuro voltar a ser exclusivamente criativo, eu sei exatamente, né, como determinadas coisas precisam ser feitas tecnicamente. Então, para você direcionar, esse conhecimento é essencial. Que é isso que aconteceu comigo também, que a gente vai para esses outros caminhos porque a gente precisa, né, para conseguir um Isso. emprego, e porque a gente talvez não consiga trabalhar exatamente com o que a gente trabalhava no Brasil aqui, mas que é muito bom no fim das contas e que talvez não me permitiria no Brasil. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu ia continuar sempre trabalhando como estilista, Uhum. de infantil, que é o que eu comecei lá no início. Talvez sim, talvez não, mas grandes chances que sim, porque as pessoas iam ver que eu era especializada naquilo, né? E aqui no Canadá eu já trabalhei com design de uniformes esportivos, já Uhum. trabalhei também com infantil e agora eu tô trabalhando com matéria-prima, com aviamentos, que era uma coisa que eu acho que eu jamais teria feito no Brasil. Certo. E foi assim, são coisas que vão acontecendo, que vão surgindo oportunidades. E por a gente ter esse lado imigrante de tipo, vou aceitar as oportunidades que estão aqui, porque não sei quando que vai rolar outra oportunidade, a gente acaba abraçando isso, né? E aprendendo coisas novas. E, Exatamente. nossa, é exatamente isso que tu falou, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso, que assim, é uma coisa que acontece porque o mundo traz pra gente, É, mas que no fim das contas tu acaba aprendendo muito mais, né? com certeza. Eu acho que tem uma coisa cultural também do brasileiro, que é assim, de estar querendo sempre assim ter esse reconhecimento, esse prestígio, né, de que o teu trabalho significa, né, o lugar onde você trabalha, né, e você fala de boca cheia, né, eu trabalho em tal Sim. lugar, né, não é uma crítica, eu acho que é uma coisa cultural, a gente aprende isso, né, de olhar também para fora e falar, tudo que é de fora é melhor, né, a gente sempre tem um pouco desse resquício histórico aí na nossa personalidade, sem generalizar, mas eu acho que é uma coisa que realmente faz parte da cultura brasileira. E eu acho que quando você vai para fora, não sei outros países, mas aqui na Inglaterra, aqui em Londres, eu acredito que você tem um pouco mais de flexibilidade, você consegue ter uma vida decente, Uhum. mesmo não tendo um trabalho que esteja lá no topo da indústria que você trabalha, né? Claro que tem toda uma questão, não é só uma questão cultural, é uma questão econômica, né? É uma questão de dinâmica de construção do país. Aqui, determinadas coisas são muito mais facilmente acessíveis para, né, os cidadãos, para a população, comparados ao Brasil, né? Então tem isso também. Então talvez você consiga, mesmo Londres sendo uma cidade,
cara, você consegue ter um trabalho que não te pague rios de dinheiro, mas mesmo assim consegue ter uma vida decente. Sim, é uma coisa que se fala muito aqui também, que o trabalho é um meio, não é um fim. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho, então, sobre quais que as diferenças do mercado de trabalho aí pro Uhum, mercado de trabalho brasileiro nessa parte de direção criativa, marketing, uhum, comunicação, pelas tuas experiências. uhum. Olha, eu na verdade tive poucas experiências em lugares e funções parecidas com as quais eu fazia no Brasil, né? Tá. Eu trabalhei muito pouco com agências aqui como diretor de arte. Fiz alguns trabalhos como freelancer, né? Foi, como eu disse, não foi uma coisa que deslanchou para mim, né? Ser um diretor de arte aqui em Londres, né? Apesar de ter trabalhado com isso algumas vezes. É, eu, assim, uma coisa que eu posso dizer é que eu vejo que aqui existe uma relação um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais livre com o trabalho, né? Eu vejo menos essa figura do workaholic, eu vejo menos aqui do que no Brasil, né? Vou fazer um paralelo aqui. Quando eu trabalhei na UMAP, né, em São Paulo, posso dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu já tive na minha vida. Trabalhei com uma das melhores equipes, né? Você estava lá com o premium, né? Dos criativos no Brasil, né? Uma agência enorme, cheia de talentos, né? Trabalhei com clientes super legais, com projetos que eu me orgulho de ter feito parte até hoje, né? Mas existe essa cultura na publicidade do Brasil que é, você tem hora para entrar e não tem hora para sair, né? Então isso eu vivi lá, né? Funcionou para mim, né? Por uma época. Eu não sei até quanto tempo isso seria sustentável se eu tivesse continuado. Aqui, quando eu trabalhei em agência, eu não vi isso, né? Talvez eu tenha trabalhado em agências talvez também um pouco menores, né? Que não tem tanto essa cultura assim. Mas quando eu fiz trabalhos aqui como freelancer em agência, é assim, deu horário de ir embora, o pessoal vai embora, né? O pessoal vai fazer o que? Vai pro pub, que aqui tem esse costume de ir pro pub sempre depois do trabalho, né? Então eu vi menos isso aqui, né? Talvez nos ambientes que eu circulei, talvez isso exista em locais que eu não, né, que eu não tenha tido acesso, mas isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E um certo, assim, nível de preparação técnica também um pouco diferente, né? Da questão assim de horários. Uhum. Você chega, né? Se 8 horas é para o set estar pronto, né? Com as luzes colocadas, o equipamento ali pronto, a luz feita, né? Cada um no seu devido lugar, às 8 horas, né? Isso está pronto. Uma certa pontualidade assim, que você sabe que o brasileiro, né? Pode ser que tenha em alguns lugares, mas eu acho que a gente é um pouco mais assim, um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Sim. Não, tá tudo certo, dá um jeitinho aí, né? Não, vai atrasar. Não, tem que estender o set por mais uma hora. Enfim, aqui também eu vejo menos disso, assim. Eu também fico chocada aqui como a galera consegue ser produtiva até o último minuto antes de uma reunião. Se tu tem uma reunião às 4, o pessoal vai estar ali até às 3h59, Uhum. respondendo e-mail, super focado, e aí, beleza, vira pro lado, ok, reunião agora. Eu não consigo ser assim ainda. Tô Tá. trabalhando nisso. Tá aprendendo. Sim, porque até porque, acho que aqui no Canadá eles entendem bastante, porque tem muito imigrante. Até tava conversando com a minha colega de trabalho, que ela é nativa, né? Eu falei, e ela é novinha, tipo, ela é geração Z. Ela Uhum. responde muito rápido, e-mail, tudo. Tipo, alguém manda um pedido, um request pra ela já passa pra frente. E eu Uhum. tenho que ler aquele negócio, aquele e-mail, umas 3 vezes Uhum. pra, assim, ter certeza de que eu entendi tudo, de que eu vou Certo. pedir a coisa certa, sabe? Eu até comentei isso com ela, a gente ficou rindo junto sobre isso. Sobre aquela questão ali de ser workaholic, eu até acho engraçado que aqui no Canadá, Toronto é conhecida, o lugar onde eu moro, Toronto é conhecida por ser parecida com São Paulo, Certo. cidade grande, Concrete Jungle. E Vancouver é no lado oeste, é mais uma vibe praiana, parecida com o Rio de Janeiro. Uhum. E o pessoal de Vancouver fala, cara, não quero mudar pra Toronto porque não quero ir pra essa vibe workaholic que vocês têm aí. Esse emprego que eu tô agora, gente, é uma maravilha. Todo mundo sai no horário.
minha Certo. coordenadora assina horário, minha coordenadora tira folga. Então, assim, parece que todo mundo tá na mesma vibe, assim, de não ser workaholic, sabe? Eu acho muito legal isso. Queria perguntar pra ti, então, já que é uma coisa que se fala muito aqui no Canadá, como que é o meio de trabalho aí, os grupos de trabalho aí em Londres, se tem bastante diversidade de pessoas ou se são mais nativos? Depende também do tipo de empresa que você trabalha, do tipo de cliente, mas assim, Londres, por origem, é uma cidade que tem uma mistura de gente do mundo inteiro, Uhum. né? Então, sim, tem bastante diversidade. Eu trabalho com bastante. Tem as duas coisas, na verdade. Eu trabalho com. Lá no Spring Studios, eu trabalho tem bastante ingleses, tem bastante nativos. Mas lá também eu conheci muita gente de vários outros lugares, né? E quando você fala de freelancer, então, aí a probabilidade é ainda maior, né? Então, geralmente são pessoas que são, né, imigrantes, né, de outros países, aqui da Europa, de outros lugares. Então, essa parte é bastante interessante, assim, porque você acaba se conectando com gente do mundo inteiro. Você conheceu muito brasileiro já ou não? Eu conheço alguns brasileiros, não conheço muitos, não conheço. Como eu te falei, tem esse meu amigo, que é o Lucas, que era fotógrafo lá no Spring, que era um dos meus amigos, né, que era mais próximo, que morava aqui, não mora mais. E tem mais uma brasileira que trabalha lá também. Mas eu não conheço muitos brasileiros aqui, não. Beleza, vou te pedir os contatos, então, desses amigos que você conhece pra entrevistar aqui também. Legal, legal. Que tem bastante gente interessada em Londres. Eu não entrevistei muitas pessoas de Londres até hoje. É um lugar assim, um lugar que também te oferece vários obstáculos, né, para você viver, né? Desde que você vir para cá, a questão do visto, né, questão de permanência aqui, é uma Sim. cidade Antes do Brexit era mais cara. fácil, né? Isso, exatamente, exatamente. E, né, questão de custo de vida, de permanência aqui, o próprio exemplo, né, do que eu vivi, que é a questão de conseguir se inserir no mercado, enfim, tem vários percalços aí que você tem que passar. Tu tem alguma dica de networking pra galera? Dica de networking. A dica de networking que eu acho que é assim, ó, insistir. Insistir naquele contato que você tem, mesmo que a pessoa não te responda da primeira vez, né? Ir lá, mostrar a cara, faz algum trabalho novo, manda, sabe? Porque essa questão de consistência e de insistência é realmente aquilo que vai te trazer algum tipo de benefício. E assim, é assim que você conseguir se inserir em algum meio, agarra e fica lá, porque é isso que vai te alavancar, né, e te levar para outros lugares, né, e ser muito comunicativo também, né, se mostrar, porque, como eu disse, quando eu entrei nesse trabalho, ninguém sabia que eu fazia direção de arte, né, e eu poderia ter ficado lá fazendo o trabalho de assistente, né, de operator, e ficado lá no meu canto, né, sou tímido, não quero falar inglês, e tal. Então, você tem que se vender, porque, como eu disse, tem muitas barreiras aqui e você tem que lutar com tudo para derrubá-las, porque senão você acaba ficando sempre no mesmo lugar. Tem algum trabalho que você fez que te marcou muito aí em Londres? Um trabalho que me marcou muito, tem. Tem um trabalho que eu fiz, que na verdade eu fiz que fez parte de um projeto do meu mestrado, e foi um trabalho assim, o resultado visual dele eu acho muito bonito, é um editorial masculino com 2 modelos, e um editorial de fotografia, e foi um trabalho que na verdade ele é especial, me marcou porque ele me aproximou de pessoas que, uma delas eu vou falar de novo dele, que é o Lucas, que foi ele quem fotografou esse editorial, eu fiz direção de arte, e chamei uma pessoa que era um amigo novo na época, que é um stylist, e fizemos esse trabalho junto, e foi um trabalho onde acho que a gente teve muita liberdade, assim, por ser um trabalho sem cliente envolvido, foi um trabalho que a gente fez, né, assim, com bastante
abertura, todo mundo conseguindo contribuir com suas ideias, né? Ficou um trabalho que teve a cara de todo mundo. E além dessa questão do trabalho em si, acho que foi a questão de ter nos aproximado e feito com que a gente se interagisse num ambiente que não era só o ambiente da amizade, mas que a gente conseguiu mostrar outro lado, né, que é o lado profissional, esse ambiente ali, acabou estreitando a nossa amizade e são amigos, né, que eu tenho até hoje aí, então acho que esse trabalho me marcou por conta disso. É um trabalho que tem um sentimento pessoal assim muito significativo. E você e seu marido também tem um projeto pessoal, né? Que é a Temos. Homostash, né? Isso, exatamente, né? O meu marido é DJ, é promoter e, e ele tem essa festa, chama Homostash, que nós criamos, na verdade, juntos em 2014. E aí eu faço toda a parte visual da identidade da festa, né? Então eu fotografo os posters, eu faço toda a parte de comunicação visual, vídeos, né? E isso também, na verdade, foi legal você tocar nesse ponto, porque assim, nessa época onde eu estava assim perdido, né, sem trabalho, buscando coisas, foi isso que me salvou criativamente, porque eu conseguia canalizar ali, né, as coisas que eu tinha aprendido, as coisas que eu Sim. sabia e coisas que eu estava aprendendo. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma câmera e falei, não, agora eu vou começar a fazer isso aí, eu vou fotografar os posters, né, da festa e vamos ver no que dá. Então eu fui aprendendo isso de forma assim espontânea, aprendi meio que sozinho, né? Claro que eu tinha uma bagagem, né, do meu tempo né, dos meus anos trabalhando como diretor de arte, né, da proximidade com fotógrafos, mas eu nunca tinha tido esse interesse assim específico. Não, eu quero ficar ali do lado, quero aprender, como é que faz tal coisa, como é que é a luz, como é que você mede isso, como é que faz aquilo, né? E aí eu comecei a fazer isso e então, quando eu comecei esse trabalho lá no Spring, quando meu amigo me chamou para ir para lá, eu, de certa forma, já tinha um certo conhecimento, que era pequeno, né? Não estou falando aqui que eu já nem agora eu sou, né? Super profissional, mas na época, assim, sabia muito menos ainda. Mas ter exercitado isso sozinho me ajudou a entrar lá e entender mais ou menos a dinâmica da coisa. Né? Claro. Então, esse projeto é super especial para mim, porque é uma coisa que a gente faz juntos e que a gente coloca assim muito do nosso estilo, do nosso gosto ali. Me fez conhecer muita gente também, né? Porque aí você se conecta com pessoas aí, né, da noite, outros criativos, stylists. Então é uma coisa que eu amo fazer, porque é uma coisa que acredito que esse trabalho tem 100% a minha cara. Quando eu abri o perfil, eu achei que fosse uma revista. Porque as fotos são muito bem feitas, os posters são muito criativos. E aí depois eu fui lendo e fui, cara, que interessante, é um evento e tem toda essa linguagem visual especial. Eu achei muito legal, gente. Olhem lá, é Homostash, né? Isso. Eu vou colocar na descrição pra galera pesquisar. Eu achei muito legal. E, nossa, muitas coisas que você falou aqui, de novo, tem o mesmo caminho que o Robson, que o outro entrevistado seguiu. Ele usou o YouTube como forma de colocar ali o conhecimento dele, né? Enquanto ele não estava conseguindo trabalhar aqui no Canadá. Eu achei muito legal que você falou isso. E isso te deu, assim, vários pontos, né? Tanto networking como criar o seu próprio portfólio. Então, eu acho uma ideia muito legal pra quem tá nessa fase aí que eu sempre falo que é o limbo, né? Que você não consegue encontrar emprego ou não pode trabalhar, de colocar um pouco a sua criatividade ali, de certa forma, no projeto pessoal. E é uma coisa que eu falo muito também da universidade, né? Eu sempre pergunto aqui para algumas pessoas qual que é a visão delas em relação à universidade, se elas gostam de aprender mais fazendo, trabalhando, ou se elas gostam de ir para a universidade. Eu adoro o meio acadêmico por conta disso, porque você tá ali tendo a oportunidade de fazer uma coisa sem olhar os números, sem agradar um cliente, né? Porque depois que tu saiu do meio acadêmico, se tu não tiver um ano sabático ou um período sem trabalhar para fazer isso, tu vai ter que ficar agradando algum cliente ou olhando números, né? Mais preso a um conceito do que uma coisa muito mais criativa e fora da casinha do que Mais esses solta. momentos.
exatamente. Você, só voltando numa coisa que você falou ali, do projeto que eu faço, da Homostache, a gente tem uma revista, na verdade. Ah, olha só. Porque a gente tem um zine, que era uma ideia que a gente já queria fazer há muito tempo. E aí, em 2020, quando aconteceu o Covid, lockdowns, imagina, a gente não teve, né, eventos, não tinha nada, então a gente pensou assim, poxa, como é que a gente vai fazer para manter viva a identidade da festa? Porque uma hora as coisas vão voltar, né, e a gente Sim. vai ter que continuar. Então, eu tinha coletado nesses últimos anos tanto material, eu tinha fotografado tantos meninos, né, e eu pensei, não, então eu vou juntar esse material agora que agora eu tenho tempo para fazer, então eu vou criar essa revista. Então, a gente fez uma edição em 2020, edição número 1, aí fizemos a edição número 2 agora no ano passado, e a gente está trabalhando na próxima edição agora para lançar mais aí pro final do ano. Muito massa. E essa festa acontece só em Londres ou já aconteceu em outros lugares? Acontece por enquanto só em Londres, em 2 clubes diferentes, Uhum. e quem sabe no futuro a gente não leva para outros lugares aí. Olha só. E qual que é a frequência? É uma vez por mês. Uma vez por mês. Legal. Legal, gente. Quem for viajar pra Londres tem um lugar pra ir aí já pra conhecer o Exatamente. Branco em pessoa. Isso mesmo. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito? Queria te ter ajudado mais ainda? Eu penso com frequência nisso, né? Na verdade, assim, eu não gosto de pensar nisso, porque eu não quero ficar imaginando como as coisas teriam sido. As coisas, né, aconteceram da forma como foram, né? Não me arrependo de ter traçado o caminho que eu tracei. Legal. Eu sempre falo isso aqui também, que assim, eu sempre explico assim, eu pergunto especificamente, queria te ajudado mais ainda, porque eu também sou feliz onde eu tô hoje. E no fim das contas, essa é uma pergunta mais pra ajudar quem tá ouvindo, né? Isso, Do exatamente. que a gente, porque assim, se eu tivesse colocado um passo diferente no passado, eu ia estar em um lugar diferente agora. Então, realmente. Exatamente. O que eu penso, na verdade, quando eu digo que eu penso com frequência nisso, é que, assim, o que eu gostaria, talvez, de ter feito era de ter saído, né, saído para explorar o mundo, talvez um pouco mais cedo. Que talvez isso tivesse me levado nos lugares que eu tinha sonhado lá atrás, que eu gostaria de estar, né? Eu acho que é se arriscar um pouco mais. Eu acho que eu fiquei muito tempo nos lugares, como eu disse, não me arrependo, os lugares me ajudaram a me construir profissionalmente, a minha identidade, né, tudo que eu sei hoje, mas eu acho que eu teria tido alguns resultados diferentes se eu tivesse me arriscado um pouquinho mais cedo. Boa dica. Vamos agora para o nosso próximo quadro, que é o Fashion Library, a biblioteca do Moda na Mochila. Tem alguma dica de livro, filme ou série que te ajudou nos últimos tempos, que te marcou? Não precisa ser de moda, pode ser sobre vida. Vamos lá. Tem que ser dos últimos tempos ou de algo que eu tenha como referência, assim? Pode ser como referência, claro. Bom, de livro, tem um livro que eu gosto bastante e eu gosto de indicar porque é um livro super fácil de ler e mistura bastante referência visual também, que é um livro que chama Allure, que é um livro da Diana Vreeland, que foi editora de moda da Vogue América durante muito tempo, né? Então ela dá vários exemplos do que ela acha alluring. Alluring é como se fosse uma coisa assim, atraente, né? Interessante, sofisticada. Então, ela conta várias histórias, né, da vida dela dentro, né, do universo da moda, desde do que aconteceu num set, quando o Richard Avedon foi fotografar uma bailarina russa, até quando ela conheceu uma princesa do Oriente Médio, enfim. Então, eu acho que isso é interessante porque é uma coisa... acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer, né, de observar coisas que te chamam a atenção e que te interessam e por que você gosta, né, dessas coisas, por que elas são interessantes para você, porque acho que isso diz muito sobre a tua identidade, né, sobre quem você é também. E uma dica de série, aí eu posso falar de uma série que eu vi, a última série que eu vi, que chama Staircase.
que é com uma atriz que eu particularmente gosto muito, que é a Toni Collette. E não pelo tema tanto em si, né, da série, é uma série sobre um crime, mas é mais pela construção da narrativa, né, a edição, quem tiver interesse em trabalhar com direção de arte para filme ou para vídeo, eu acho que é uma referência super boa, porque é uma série que explora uma história de uma forma totalmente não cronológica, né, que é um twist assim na tua cabeça para você meio que entender como, né, juntando as peças e que me fez lembrar, na verdade, de uma outra referência muito boa que eu gosto, que tem mais ou menos o mesmo tipo de construção, que é um filme que chama Corra Lola Corra. É um filme antigo já, mas não sei se você conhece. Não conheço. É um filme que tem uma história central contada através de 3 perspectivas, exatamente a mesma história. Então, eu acho que isso são coisas assim que te fazem pensar um pouco, sabe? Que te vem olhar uma coisa de uma perspectiva diferente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue, é uma coisa interessante a gente aplicar no trabalho também, né? Às vezes a gente fica sempre preso naquele mesmo modo ali de fazer determinada coisa e acaba caindo na chatice, né? No marasmo. Então, eu acho que essa é um exercício que eu tento fazer sempre com o meu trabalho, que é aplicar uma receita diferente para fazer aquilo que eu faço sempre. Muito legal. Adorei as referências, não conhecia nenhuma. Vou colocar ali na descrição pro pessoal já assistir, comprar os livros. Legal. Agora fala pra gente. Esse é o quadro que eu pergunto assim, ó. Pra onde que você levaria sua mochila? Uma cidade tem que ser pra trabalhar, outra Uhum. pra visitar e uma pra se aposentar. Bom, para trabalhar, tô em Londres, né? Assim, eu acho que tudo acontece aqui, né? Mesmo depois do Brexit, né, tem várias empresas da Europa que fazem trabalhos aqui na indústria de moda. Então, assim, eu acho que se você tem interesse e vontade de trabalhar dentro da indústria da moda, Londres é o lugar para você estar, né? Ou publicidade para moda, ou e-commerce, né? Porque também tem essa ramificação, né? Não é uma coisa só dentro da moda, Uhum. né? Então, a minha mochila de trabalho tá aqui, tá em Londres agora. Massa. Eu E, entrevistei uma menina que ela trabalha como fashion merchandiser uhum, numa marca de lingerie que se chama Dora Larsen, aí uhum, da Inglaterra. E ela comentou comigo que ela fez uma pastinha no e-mail dela de aplicações negadas, quando ela foi começar a aplicar para empregos aí em Londres. Aí uhum, ela falou que no final, assim, se ela deu umas 100 que foram negadas. E aí eu falei, caraca, olha só, eu já ia ficar assim, tem 100 oportunidades disponíveis no uhum, mercado pra fashion merchandiser, sabe? Tem aham, outros lugares do mundo que não teriam tantas oportunidades, então eu exatamente. não quero ser positividade tóxica, mas sempre tem um lado positivo de olhar as Sim, sim. coisas. Engraçado você falar isso porque eu tenho essa lista também, tá? Eu tenho uma lista aí de todos os empregos para os quais eu me candidatei durante uma época. A minha lista tem bem mais de 100 itens, tá? Tem bem mais. Nossa! É. A minha lista aqui em Toronto, sei lá, aqui o mercado é bem menor, né, do que em outras capitais da moda, como Londres, Paris, Uhum, até mesmo Jaraguá do Sul. Eu acho que lá tem muito mais oportunidade em quantidade, assim, em volume. uhum, Aqui eu acho que, sei lá, nesses 4 anos eu apliquei para umas 15, 20 empresas. Acho que foi uhum. isso. Depois eu conto pra vocês aí nos stories. Mostro aí qual que é a minha pastinha de aplicações. Mas vamos lá. Legal. Uma cidade pra visitar, então. Uma cidade para visitar, Praga. É uma das cidades mais bonitas que eu já visitei. É uma cidade de bastante contrastes, assim, né? É uma cidade que não foi destruída, não foi bombardeada na Segunda Guerra, então tem uma arquitetura preservada, maravilhosa, e ao mesmo tempo tem uma vibe assim super underground, alternativa. Tem vários museus, galerias de arte contemporânea. É uma cidade que você explora caminhando, uma cidade gostosa de você explorar caminhando, que é uma cidade que tem vida perto do rio, que é uma coisa assim bem bastante
específica da Europa, né? Uma cidade que as cidades giram em torno do rio, perto da água. Eu acho isso fascinante, eu gosto muito disso. É uma cidade muito bonita. E a última para se aposentar. Para se aposentar, e eu espero que eu consiga me aposentar lá, é Barcelona. É uma cidade que, para mim, mistura o melhor de diversas coisas. Comida, cultura, praia, arte, gente bonita. É uma cidade que tem uma vibe assim, super tranquila, mas ao mesmo tempo tem diversas coisas para fazer. É uma cidade que está perto de outros lugares interessantes também. Então, só a questão de você ter a praia ali acessível, né, do lado da cidade, eu acredito que isso é uma vantagem assim, muito grande. Então, a minha sugestão é essa. Espero que eu consiga me aposentar lá. Muito legal. Rodrigo, nós estamos chegando ao final na nossa viagem pela sua trajetória. Deixa uma mensagem final aí para os mochilas que querem seguir o mesmo caminho, um caminho parecido contigo, seja trabalhando com direção criativa ou trabalhando e morando em Londres. Olha, uma mensagem final que eu vou falar assim, isso relacionado à minha experiência pessoal, assim, né? Insista naquilo que você quer atingir, nos seus objetivos, mas não deixe com que isso bloqueie outras opções que podem estar ali na tua frente e que talvez você não esteja percebendo, porque você está obstinado demais por uma coisa só. Abra o leque, abra o seu horizonte, a sua forma de olhar para as coisas. Adorei. Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Tem o meu Instagram, que é @branco, só que em vez de C é Q, BRANQO, o arroba branco com C já estava tomado, então eu tive que olhar de outra forma aí para o meu nome. Então ali tem o link também para o meu site, no meu Instagram, e pode me mandar mensagem. Acho que essa é a melhor forma mesmo de entrar em contato comigo. Maravilha. Muito obrigada novamente por ter compartilhado a tua história com a gente. Adorei. Obrigado Todo o sucesso do mundo aí em Londres. Obrigado. Quem sabe um dia a gente se encontre pessoalmente, né? Com certeza. Vem pra cá e a gente faz esse encontro acontecer. Maravilha. Então, pessoal, mandem suas dúvidas, suas perguntas pro Branco no Instagram dele. Se vocês ouviram até aqui, é porque vocês gostaram. Então, lembre-se de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. A maioria das pessoas que ouvem a gente, ouvem pelo Spotify. E no Spotify também tem o botão ali de seguir e dar 5 estrelas, dá nota pra gente. Se quiserem mandar alguma pergunta pra mim, vocês já sabem, é no Instagram do Moda na Mochila, @, Moda na Mochila. E é isso aí. Espero que tenham gostado da história do Branco, tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima!